Olá, meu nome é Stephanie E eu sou o Luan. e nós somos o De Curva em Curva. E hoje a gente vai recapitular os breakings da temporada de 2024. A gente vai falar também sobre o Red Bull Showrun que aconteceu aqui em Curitiba nesse último final de semana. Fazer uma análise do GP de Melbourne, que aconteceu no último final de semana. E também vamos falar sobre o que a gente espera dessa nova temporada e o nosso top 3 pilotos do campeonato de pilotos e de construtores para esse final de ano. Bom, vale lembrar, né, que no início do ano passado, em fevereiro, a gente teve uma surpresa bombástica. Foi o anúncio do Lewis Hamilton indo para Ferrari, né, depois de anos e anos na Mercedes, né, Stephanie? Pô, são 7 campeonatos e no final ele vai para Mercedes. Da Mercedes não, desculpa, para Ferrari. Tanto costume em cima de ter o Lewis na Mercedes que a gente acaba... É tanto... Ainda é difícil de digerir. Foi cair a ficha mesmo quando a gente viu ele com o macacão vermelho. E ainda não caiu a ficha. Foi muito engraçado que todo ano a Fórmula 1 posta no Instagram, né, que eles chamando o nome pra qual equipe eles correm. E daí o Lewis, escuderia Ferrari HP. Aí, muito mais fácil. Nossa, dá... dos 3 maiores de todos os tempos, 2 correndo pra Ferrari. Isso é algo, inacreditável, pra ser bem honesto, né? Eu acho que correr pela Ferrari é o sonho de todo piloto. É a equipe com mais campeonatos de construtores, né, da história. É um nome, uma história, como dizia o Senna. Eu assisti um videozinho do Senna essa semana muito lindo, ele falando que é uma cor, é um nome, é uma marca e é um sonho. Também depois teve um fato importante que já foi no terceiro GP da temporada, que foi o álbum no carro do Sargent. Loucura. Meu Deus, em Melbourne. Que é uma pista, bem difícil, assim, pra pilotos iniciantes. O Sargent já não era só um de rookie, né? Não. Mas... foi um pouco... foi um pouco atrapalhado pela própria Williams, né? Que até na pré-temporada eles correram porque não tinha o carro pronto, assim, né? Sim. Foi muito corrido. E em Melbourne, simplesmente, o Albon bateu o carro dele e aí dirigiu o carro do Sargent porque eles não tinham a menor confiança no Sargent. É que eu acho que entra um pouquinho no que eu vivo sempre falando pra você. Que eles só jogaram o Logan lá e falaram, se vira. Porque eles precisavam de um piloto americano. Por conta do patrocínio. Patrocínios, né? Pra levar a Fórmula 1 pros Estados Unidos. E eles falaram, vamos botar Logan Sargent. Sim. E só jogaram o menino lá. Eu falei, eu acho que ele tava totalmente despreparado. Ele precisava de mais uns 2 anos ali de Fórmula 3, talvez, pra depois subir. Precisava correr uma outra categoria pra daí sim subir pra Fórmula 1. Então, eu bato muito nessa tecla de que ele tava muito despreparado. E eu sinto O próprio Sargent, ele não foi um mau piloto na Fórmula 2. Ele correu junto com o Drogovic, né? Em 22. E, cara, ele chegou a ganhar a corrida pela... não lembro exatamente qual era a equipe dele na F2, mas ele chegou a ganhar, cara. Um piloto não... Se você tá na F2, na F1, você não é um piloto ruim. Você não é um piloto ruim. Mas talvez ele não seja do nível da F1. Sim, ele não é um... Eu digo que ele não é um piloto completo. Eu falo, o Logan Sargent não é o melhor piloto, ele não é um piloto completo, mas eu acho sim que ele foi, muito injustiçado pela Williams e foi só jogado ali dentro, na primeira oportunidade, tudo bem que não foi a primeira oportunidade que ele... Foi o... Ele correu uma temporada inteira, né, pessoal? O campeonato de destruidores ele ganhou. Nossa. Deslavado. Mas eu acho que foi, falta de instrução pra ele, talvez. E eles não terem confiança nele, por exemplo, eles terem confiança somente no Albon, que foi tirar o carro do Logan Sargent pra dar pro Albon, sendo que não foi o Logan que bateu, Sim, isso fere muito a confiança com a cabeça do piloto, do né, piloto. É complicado.
Mas então a gente também teve muitas extensões de contrato esse ano, começando pelo Alonso. Vovô Alonso, né? Deus o nosso Alonso. rookie. Pô, meu piloto favorito, né? E, cara, eu acho que essa empreitada do Alonso na Aston Martin, ela, pô, uma jogada de marketing inacreditável do Lawrence Stroll, né? E, cara, mas eles estão deixando muito a desejar. Eu acho que essa renovação de contrato do Alonso até 26 é o ideal. Estender mais que 26 sem ter um carro decente, porque o Aston Martin faz 3 temporadas. Início de 23 teve um baita início de temporada, mas foi caindo, foi recuperar no Brasil, em Las Vegas, daí no Qatar e Abu Dhabi. Mas o resto da temporada, desde do meio da temporada de 23 até o Brasil, nada. O Alonso, que é um piloto que consegue extrair, tirar Tudo leite do de carro. pedra, não conseguiu tirar nada daquela Aston Martin. Mas eu acho que o contrato dele teve tudo a ver com o que a gente vai falar ali na frente, que é o Adrian Newey saindo da Red Bull e indo pra Aston Martin. Sim. Porque a gente vem com um novo regulamento agora em 2026, né? Novas equipes também, a Audi entra e a Cadillac também. E também a própria Honda saindo da Sim. Red Bull indo pra Aston Martin, Sim. que até no regulamento de piloto saiu essa semana uma entrevista do engenheiro que já trabalhou na Honda, já trabalhou na Renault, a antiga a Alpine e a antiga Renault, que as três equipes que estão com o melhor desenvolvimento dos motores do regulamento de 26 é a Mercedes, que tá todo mundo falando que vai ter o melhor motor Da temporada. do regulamento, a Honda e a Ford Red Bull. Então acho que isso tem muito a ver com essa renovação do Alonso para 26, para ver como é que vai ser. Sim, teve um gap, né, um pequeno gap entre um braking e o outro, mas eu acredito que quando eles deram o braking do Alonso, eles já estavam com o Adrian Newey na mão. Provavelmente. Porque se eu fosse o Alonso, da maneira que a Aston Martin tá vindo agora nesses últimos anos, eu não renovaria. Cara, a Racing Point, perdão, a Force India dando os seus lampejos, mas sendo vendida pro Lawrence e daí se transformando em Racing Point, fazendo o Pérez fazendo aquela grande corrida do Qatar de 22 e 22, 21, não lembro. Eu acho que foi 21. Eu acho que foi 21. E assim, tipo, demonstrando que o carro da Racing Point não era ruim. Tinha um prospecto pra evoluir. Não souberam evoluir. Daí se transformando na Aston Martin com simplesmente o Sebastian Vettel e não tirando nada daquele carro. Aquele carro sendo um carro de meio de pelotão pra baixo. Se o Sebastian Vettel não tirou e não aproveitou nada do carro... É inacreditável. Tinha um motivo. Até na Ferrari ele fez milagres, né? Sim, ele em 2015, quando ele foi pra Ferrari, ele reestruturou completamente a equipe, né? E daí a vinda do Alonso em 23, ele conseguia desempenhar, mas aquela era uma cópia descarada do RB18, né? Mas não souberam desenvolver o carro, diferente da McLaren, que começou a temporada muito ruim nas últimas posições e terminou a temporada de 23 subindo no pódio, quase lutando pela vitória. Sim, foi incrível, realmente a temporada de 23 pra frente foi incrível. Uhum. As construtoras, né, os times conseguindo tirar um pouco mais do carro, né? E desenvolver. A gente vê uma certa diferença, por exemplo, da temporada de 2021 pra gente já ver, tipo, na primeira corrida de 2025. Sim. A gente já consegue ver uma diferença exorbitante. Os carros são muito próximos, eles todos no mesmo segundo. Patamar, praticamente. Uhum. Então, porque antes a gente tinha aquela, tipo, disparidade, exorbitante, né? Tipo assim, de segundos e Ferrari na frente, McLaren na frente e Mercedes e Red Bull eram as 4 tops, sim, né? Hoje em dia, tipo, elas continuam ainda no top 4, mas tem muita equipe que tá avançando e que tá entrando que a gente vai falar meio, daqui a pouquinho. Vai ter uma briga. Tá. Daí, depois disso, a gente acabou tendo o anúncio da saída do Hülkenberg, né? E ele entrando, e ele começando a
surgiu os rumores dos pilotos que iam começar a Sauber, porque a Audi já tinha falado desde 2023 que gostaria de ter a sua dupla de pilotos já definida em 25, né? Pra poder começar em 26 já tudo estruturado, só com o novo nome e com o novo motor, né? E a gente vê, o Nico Hülkenberg, ele é um piloto que não tem vitória. Ele foge do pódio. Aí a gente se pergunta, né? Porque tínhamos Hülkenberg e tínhamos o Magnussen. Sim. Magnussen subiu ao pódio, né? Eu acho que ele é um grande piloto, sim. Não um dos melhores, mas ele era muito rápido, né? Ele é afobado, digamos assim. Sim. Ele era muito afobado, mas a gente consegue ver que o Hülkenberg, ele é um piloto, sim, digno de vitória, porque senão a Audi não teria acreditado no potencial dele. É que a análise que a gente vai fazer do Hülkenberg é que é um piloto muito rápido e que ele consegue desenvolver o carro de forma muito boa, muito decentemente, né? Sim. Todo mundo fala que o Hülkenberg, ele é um piloto que ele dá uns feedbacks que ajudam a equipe. Tanto que você vê o salto que a Haas deu ano passado, Sim, né? De 23 para 24, sim. foi um salto enorme. Ela sendo a equipe que liderava o meio de pelotão, junto com a Alpine. Sim. Eu acho que pro Nico Hülkenberg faltou oportunidades. Ele nunca foi para uma grande equipe. Eu acho que a equipe mais influente que ele já pilotou deve ter sido a Renault de 2018 com o Sainz, né? Provável. Então, eu acho que faltou oportunidade pra ele, porque se a Audi acreditou nele é porque alguma coisinha, algum potencial ele tem. Alguma coisa especial ele deve ter. E eu acho que se ele tivesse, por exemplo, nem que ele tivesse tido a oportunidade de ir pra Racing Bulls, por exemplo, pra VisaCash App Racing Bulls. Eu acho... V-Carb. Eu acho que... A maquininha, no caso, né? Eu acho que se ele tivesse, pelo menos, uma vaga na V-Carb... Ele conseguiria extrair muito do carro. Ele ia bater de frente com o Tsunoda dentro da equipe, sem comparações. Sim. Daí a gente teve a extensão de contrato do Albon, algo esperado, né? Porque o Albon era o piloto principal Continua sendo. Da Williams. Calma lá. Por enquanto continua sendo. E, né? Daí a gente falando Daí depois teve o Ocon, que ele teve a sua cabeça cortada pelo Flávio Briatore. Não só cortada, como vigiada e rastreada. Sim. Pra dar um contexto, o Ocon, ele ganhou um carro. Eu acho que ele por causa de um pódio... Não, pela vitória dele. Pela vitória. Dele com a Alpine em 22... Que daí a Alpine, pra dar de presente dele, deu um carro, um protótipo pro Esteban Ocon. Que, cara, simplesmente surgiu... E daí, no meio do ano passado, ele tava final de contrato, ele foi conversar com várias equipes. E uma dessas equipes era a Williams. Que ele foi com esse carro de protótipo que ele ganhou da Alpine. E adivinha o que tinha nesse carro de protótipo, Stephanie? Um rastreador. Exatamente. Os caras estavam rastreando o piloto deles. Tudo bem que a gente já via que a confiança ali já estava zerada de ambas as partes, mas assim, rastrear o seu ex-piloto, porque já era um ex-piloto, pra saber com quem ele anda negociando... já é demais. Já é demais, convenhamos. É que o Flávio Briatore não é uma das melhores pessoas com a lei. Uma das melhores pessoas do paddock, né? Nunca foi, né? Convenhamos que nunca foi. Aí, Singapura Crashgate. E logo após, tivemos Esteban Ocon assinando com a Haas, a sua nova equipe, onde ele anda muito sorridente esse ano. Não é um grande piloto, mas um piloto consistente. E a Haas... não foi a Haas, já que pontuou mais do que a Ferrari? Que a Alpine. Não, esse ano. Não, esse ano sim. Pontuou mais do que a Ferrari. Vamos falar daqui a pouquinho disso. E daí teve o Sérgio Pérez, né, que teve o seu contrato estendido no Canadá para 6 meses depois ser simplesmente rescindido esse contrato de 2 anos. Mas eu acho que já era esperado. Na verdade, a gente já esperava um bom tempo e todo mundo pensava que o Daniel Ricciardo ia subir
pra junto do Max durante a temporada e depois eles iam colocar o Lawson novamente pra correr com o Yuki no meio da temporada. Só que eles postergaram. Eu acredito que também pelo mesmo motivo do Logan Sargent, que eram os patrocínios do México. A Claro, né? A Claro e o Kit Kat estavam muito forte em cima Demais. do Pérez, né? Mas ele não é um mau piloto, nunca foi. Não. Não é um piloto também muito excepcional, mas eu acho que para uma Red Bull era um passo ele deixou muito a desejar. Sim, era um passo muito maior do que a própria perna, eu acho. Eu acho que ele não é um piloto de começo das 4 de grid. grandes, né? Ele não é. Ele não foi feito para isso. Talvez se ele tivesse passado mais tempo em outras equipes. A Racing Point, ela iludiu muito ele, né? Até falavam que em 2020 era a Mercedes cor-de-rosa. Impossível. Mas eu acho que ele, tipo, se ele corresse também, talvez até houve a possibilidade, né? As pessoas estavam comentando sobre a troca de equipe dele. Ele ir pra equipe B da Red Bull. Não, acho que ele, pelo próprio ego, acho que não aceitaria. Ele não aceitaria, né? Mas houve esses rumores de que seria a troca pra ele não sair no meio da temporada, Sim. não ser reincindido. Não rescindir e pagar muito, né? Isso, e daí eu acho que ele não aceitou, e daí teve, eu acho que talvez uma alfinetadinha, assim, dos patrocinadores mexicanos. Sim. Que falou, ou ele fica, ou a gente sai agora, reincide contrato, e é isso, entendeu? Eu acho que a gota d'água pra Red Bull foi o próprio GP do México. Sim. Que o Lawson, ele dando canelada no Pérez o GP inteiro. Todo mundo deu canelada no Pérez o GP inteiro. Na casa do cara. Na casa do cara. Na casa dele. Eu acho que o mais vergonhoso dele estar nessa corda bamba com a Red Bull foi ele fazer muito feio no GP de casa, né? Nossa, sim. Eu acho que pra qualquer piloto o GP de casa é super importante. Daí, posteriormente, teve outra prata da casa da Red Bull, né? O Yuki Tsunoda. E o melhor amigo dele, Pierre, também estendendo o contrato com a Alpine. Já era desesperado. Já era esperado, porque tivemos, né, o breaking do Ocon saindo, então era esperado que ele continuasse. A questão do Yuki, do Tsunoda, eu acho que uma coisa muito intrigante é que a Honda vai sair ano que vem da Red Bull. E o Tsunoda é um piloto da academia Red Bull, mas ele é mais Honda do que a Red Bull. Sim, então, isso com certeza. A gente... Talvez tenhamos um piloto sem contrato, sem assento na temporada que vem. Um piloto bom. Um piloto bom, ou talvez uma troca de pilotos. Não acho. De assentos. Uma questão do Leon Lawson, né, que você ia puxar. Eu acho que o Lawson, ele tem um teto maior que o Tsunoda. Ele é mais inconsistente, lógico, andou muito menos que o Tsunoda, mas eu acho que o teto dele é mais alto que o Tsunoda. Não, mas eu digo, tipo, do Tsunoda talvez indo pra outra equipe. Indo pra Aston Martin? Porque a Honda vai pra Aston Martin. Sim, aí fica entre a dúvida, né? Porque Alonso não sai. Tem que ver como Lance que ele vai... Stroll também não. Não, o Stroll a Aston Martin tem um carro. Tem um carro. 2 carros em um só, unissonos, né? Mas então... É difícil pensar no futuro do Tsunoda com a Honda saindo da Visa Cash App. Da Red Bull no geral, né? Na Red Bull no geral. E pensando pra onde ele vai. Porque eu creio que ele não fica mais do que 2 temporadas na Red Bull. Porque, como a gente vai falar também... Sem o apoio da Honda forte. A gente vai falar também daqui a pouco, né? Ele, assim, foi excepcional. Logo nesse primeiro final de semana, ele foi incrível, a gente não pode dizer. E não, eu vou dizer assim, todas as pessoas que eu conheço que assistem Fórmula 1 falaram, eu quero que Leon Lawson bata na parede pela injustiça do meu Yuki Tsunoda. Assim, convenhamos, né? Sim. Convenhamos. E daí, tivemos o Stroll estendendo infinitamente o seu contrato. E daí, tivemos o Homem-Urso entrando na Fórmula 1 de fato. Ele que já tinha feito, né, algumas... corridas... Tinha feito a corrida da Austrália, não foi? Não. Não, ele fez a Arábia Saudita, pela Ferrari. Isso, substituiu o Carlos Sainz, Tava com a retirado a apendicite, né? Que inclusive tirou a apendicite e voltou ganhando no outro final de semana, não é mesmo? Tá. Daí o Magnussen pinando, né, da Haas. Sem assento também pra esse ano. Que foi correr na WEC. Mas a gente pode pensar, a Cadillac vem aí. É que eu acho que não é um piloto que
tem ainda respaldo dentro da Fórmula 1. Sim, ele talvez não seja um piloto Cadillac, mas eu acho que a Cadillac vai, tipo, querer ter um piloto bom, tipo, pra ter um primeiro piloto e depois ter um segundo piloto. Porque igual a gente vê na McLaren, a McLaren agora que tá começando a dizer, tipo, quem que é o primeiro e o segundo piloto. Mas, eles não terem um primeiro e um segundo piloto, não terem uma estratégia pra primeiro e segundo piloto, praticamente custou a temporada deles. Eles poderiam muito bem ter ganhado. Daí o Sainz indo pra Williams, acho que pegou todo mundo de surpresa, esperava ele numa Mercedes, numa Red Bull. Sim, teve conversa. Ele deixando a Audi de lado foi... É que é muito incerto, né? O projeto Audi até agora é muito incerto. Ele tava até comentando que o pai dele ainda tá chateado com ele, que ele deixou o projeto Audi de lado, então assim... Sim. Daí tivemos a Audi assumindo a Sauber de vez pra 26. O Durham assinando com a Alpine para 25. A gente esqueceu de colocar, mas tivemos Gabriel Bortoleto assinando com a Sauber para esse ano. E daí o Logan saindo depois do prêmio da Holanda para assumir o nosso... Franco Colapinto. Nosso grande argentino, né? O Kimi... O Colamuro. Piadas, né? O Kimi assina para 2025 com a Mercedes. Uma grande promessa do automobilismo pro geral. E novamente, esse final de semana também mostrou muito disso. Sim. Mostrou demais. O Ricardo aposentando forçadamente após Singapura. Eu não vou dizer, mas eu senti muito a saída do Ricardo. Acho que muita gente sentiu, porque a gente sente falta daquele sorriso dele encantador no paddock. Eu vi um vídeo dele assinando a camisa do Charles Leclerc. E o Leclerc olhando pra trás e se rachando de dar risada. Foi... Eu dei que é o Ricardo, né? Daí o Lawson terminando Perdão. Daí o Liam, ele correndo o resto da temporada no lugar do Ricardo. Que novamente não esperávamos. Então vamos dar uma volta nos race winners, né, os campeões da temporada passada por corrida. E projetando a temporada de 25. Na Arábia Saudita a gente teve Max Verstappen. Lembrando que essa temporada teve uma alteração no calendário que... Uma grande alteração. Puxaram as corridas do continente da Oceania e a Ásia pro início, né, da temporada e as corridas do Oriente Médio para uma segunda parte da temporada, né? Eu acho que foi meio isso que balançou também o clima de Melbourne. Também, porque Melbourne geralmente é a terceira corrida da temporada. Ano passado foi a segunda. Foi a terceira. Terceira. Foi a Arábia Saudita, daí foi... Não, foi Bahrein, Arábia Saudita e Austrália. Mas Bahrein a gente não conta logo de começo, né? Voltando aos pilotos que venceram ano passado, a gente teve o Max, o Sainz, o Norris, o Leclerc, o Russell e o Lewis e o Piastri, se não me engano, né? Equipes de ponta. Só as 4 grandes, basicamente. Bom, acho que esse ano pode ser equilibrado. A McLaren realmente é disparadamente a melhor. Nessa temporada. Mas a gente vê que a Ferrari já vem trazendo novamente ali um carro. Eu acredito que Melbourne, por conta das circunstâncias climáticas, não foram tão boas. É que a Austrália é uma pista, Melbourne é uma pista difícil, mais atípica, assim, porque ela tem muita... Ela é muito instável em questão de retas, questão de velocidade. Ela é uma pista muito rápida. E eles fizeram a pré-temporada no Bahrein, que é completamente... Foi de noite, né? Tipo, eles tiveram mais frio do que calor essa pré-temporada. E... Como pode dizer? Acho que também a chuva auxiliou isso daí, mostrando que a Ferrari não tá com um carro bom pra chuva. Porque a gente vê, por exemplo, Melbourne do ano passado. Sim. Por mais que Max Verstappen tenha explodido o seu carro. O freio indo embora. Eu acho que esse também foi um dos grandes triunfos da McLaren nessa primeira corrida. Porque eles mudaram, né, o conceito dos freios, dos dutos da aerodinâmica do carro para uma... Como pode ser? Ele lembra muito mais uma suspensão... Não é uma suspensão ativa, mas lembra muito uma suspensão... Tá entregando os jogos da sua equipe? Calma. Isso é dado público, né? Mas assim, ela lembra muito um modelo que a suspensão ativa da Williams na década de 90 e 80 utilizava, né? E por conta que o duto do side pods que puxava pro
pros freios, ele resfria melhor os freios do que as outras equipes. A própria Ferrari falou que tentou mais ou menos fazer isso, só que eles não viram. O próprio Fred Vasseur falou que não viram ganhos expressivos de qualidade. Sim, eu acho que, assim, a Ferrari, ela escondeu muitos jogos nos testes, né? Sim. Eles fizeram um final de semana incrível. Os FP, né? Sim, foram incríveis os treinos livres. E eu acho que realmente o que impactou muito na corrida deles foi o clima, né? Porque eles não esperavam a chuva em Melbourne. Né? Eu acho que por conta dessa troca do calendário que ocorreu, pode ser o período de chuvas lá, eu não conheço muito bem o clima de Melbourne. Mas pode ser isso. E também a gente tem a consequência de o volante do Lewis Hamilton dessa temporada é completamente diferente. Outro conceito, né? São outros botões, são outros... Né? É completamente diferente do que ele tava. Tanto que eu vi que a Ferrari até mudou um pouco, né? Tipo, tentou aproximar do máximo que ele tinha na Mercedes, né? Pra ele conseguir usar sem muito problema. Mas, assim, teve alterações pra manter o padrão Ferrari. Então, eu acho que o Lewis ainda tem muito pra entregar na Ferrari. E eu acho que a Ferrari ainda tem muito pra integrar. Até o próprio Charles na frente, normal, até a adaptação do Lewis. E, pô, o Max fazendo o impossível com aquela Red Bull, cara. É uma carroça. Antes a gente chamava a Ferrari de carroça, a McLaren de carroça. Mas eu acho que do ano passado, depois do anúncio do Adrian Newey saindo, a qualidade do carro da Red Bull decaiu demais. Eles não souberam... desenvolver o carro, né? Não, e sem o Adrian Newey, como eles vão desenvolver? Sim. No início, no primeiro stint, né? A gente até vê o Max, ele caçando mesmo o Lando, porque o coitado do Piastri, ele não largou tão bem e também cometeu alguns erros no primeiro stint. E o Max, enquanto ele teve pneu, ele caçou o Norris. Pra mim, lembrou aquela cena de carros que tá o Matt e o McQueen no campo e eles acordam os tratores a colheitadeira. Corre! Sim, bem isso. E, tipo, cara, mas acabou o pneu. E daí o Oscar passou o Max e de novo começou outra caçada em cima do Lando. Só que daí vem o nosso grande Zac Brown e o André Stella e falou: segura. Acalma. Wait. Acalma, coração. Vamos dar um gostinho de corrida pra todo mundo. Porque a gente sabe que quando a corrida tá vencida, assim, fica meio chato de assistir. Então a gente quer um pouquinho de competição pra ter o que assistir, não é mesmo? Tanto que eu venho falando bastante que essa temporada vai ser muito competitiva. Em 2023, a gente teve um piloto não Red Bull que ganhou, que foi Carlos Sainz, também na Ferrari. E logo depois, na outra temporada de 2024, tivemos 7 vencedores diferentes. Final de regulamento, geralmente tem uma tendência a acontecer. E daí a gente... Essa corrida, ela teve basicamente 3 atos, né, basicamente. Teve esse início com essa perseguição maluca do Max contra as McLarens. Daí mais ou menos no segundo ato, assim, da corrida, no segundo stint, chuva. Muita chuva. Uma pista típica. E novatos. Errado. É a receita do caos. Exatamente. Eu acho que Melbourne já é a receita do caos. Sim, ela é uma pista temporária e permanente, né? Ou seja, ela não é muito utilizada, ou seja, tá emborrachada, choveu, virou uma lama, virou um pudim. Virou um pudim. Tivemos o Radiar batendo na falta de apresentação. Tivemos o Vovô Alonso batendo. Bortoleto na parede. O Bortoleto batendo, mas também ele teve problemas, né, com a equipe. E a equipe tá escondendo o jogo. Ele escondeu o jogo, na verdade. Quando foi perguntado pra ele se ele teve problemas com o freio do carro, ele escondeu totalmente o jogo. Então eu acho que a Sauber ainda tem o que mostrar ainda esse ano. Até soltaram ele em cima do Kimi, quase que faz uma cagada enorme ali, né? E ele também, tipo, a suspensão quebrando antes dele bater. Eu acho que se ele não tivesse batido, não tivesse acontecido isso, ele tinha ficado entre os 10 primeiros. Eu acho talvez. que ele tinha consistência pra ficar entre os 10 primeiros. Ali um 11º, 12º no máximo, mas acho que menos disso, tipo, ele não ficaria. O Sainz também bateu na mesma curva que todo mundo errou. Todo mundo erra essa curva. Essa chicane é Sim, a segunda perna.
É impossível. Acho que foi basicamente isso, né, Bellner? Foi isso. O erro do Piastri, ele ficando atolando a grama. Eu acho que o que mais pegou nessa corrida de Melbourne foi o Hadjar, né? Porque a gente teve a infeliz comunicação depois do Helmut Marko, falando que era muita fragilidade para se mostrar. E a gente tem o pai do Hamilton mostrando superioridade, né, abraçando ele, falando que ser humano. Que ele acredita, sim, que ele é um bom piloto, ele que tem que manter a cabeça erguida. E é realmente o que eles têm que fazer, né? Tanto que o Helmut Marko também criticou o Bortoleto, né? A gente teve várias críticas pro nosso menino Brabuleto, mas eles mostraram também superioridade. Eu acredito que os rookies têm, sim, uma capacidade muito incrível. O Oli, ele sofreu bastante esse final de semana. Por conta da própria Haas e dele. Sim, mas eu acredito que seja mais por conta da equipe. Não tanto por conta da equipe, acho que 50-50. Mas a gente sabe que ele tem um potencial grande, porque quando ele substituiu o Sainz, ele pegou um P7. Sim. Então, assim... Era um carro melhor também, mas ele demonstrou desempenho. Com certeza, um carro muito melhor e ele demonstrou desempenho. Eu acredito que, novamente, esse ano, se ele tivesse a oportunidade, por exemplo, do Kimi, de estar numa equipe de ponta, ele com certeza estaria, tipo, na pontuação e... Óbvio, acidentes acontecem dentro da corrida. Obviamente, ele poderia ter batido também numa Ferrari, numa Mercedes, numa Red Bull, numa McLaren, tranquilamente. Mas eu acredito que teriam muitos menos problemas no carro. O único rookie que conseguiu se salvar foi o próprio Kimi, né? Que ele largou de 16º. Terminou em quinto. E foi pra quarto. Terminou em quarto, tomou uma penalidade, foi pra quinto e arrumaram ele e voltou pra quarto. Eu acho que foi daí o pódio foi o Lando ganhando, o Max em terceiro e caindo um pódio no colo do George Russell, igual foi a vitória na Áustria ano passado. Incrível. O Russell tem uma sorte, né? Ele tem. E quando ele, ao mesmo tempo que ele ganha, ele perde. Ele perde o GP da casa dele, é incrível, né? Mas foi pra um outro britânico, então tava tudo bem, tava tudo certo na equipe. Qual são suas... Qual o seu top 3, então, para construtores e pilotos? Construtores, eu acredito que vai ficar ali entre McLaren, Red Bull e Ferrari. Eu não acredito muito na Mercedes esse ano. Tipo assim, eles têm um grande potencial, mas eu acredito nesses três. Eu não vou dizer exatamente qual a posição deles, porque eles têm muito para mostrar ainda. E a Red Bull tá ruim. Então pode ser que a Red Bull caia e a Mercedes suba para esse pódio. O meu construtores, eu acho que a McLaren vai faturar de novo o título mundial de construtores. Eu acho que a Ferrari, pela toda a expectativa, se ela conseguir suprir essa expectativa, um P2 novamente. E eu acho que a Mercedes, se eles entenderem o carro deles finalmente, um P3. E a Red Bull, mas oscilando com a Red Bull. Sim, os dois ali entre P3, terceiro e quarto lugar. E para pilotos, assim, eu não queria dizer, mas eu acredito muito que esse ano é do Lando Norris. Claro, obviamente, meu coração tifosi, ele quer muito acreditar que o Lewis Hamilton ou o Charles Leclerc vão ganhar, mas a gente ganhando construtores, para mim, a gente já volta e continua a nossa história de maior quantidade de campeões, de campeonatos de construtores. Então, para mim, vem em primeiro lugar Lando. O segundo, eu acredito sim que o Charles pega. Eu acredito muito no Charles, porque ele amadureceu muito nos últimos 2 anos. Sim. A gente pega de 2023 para 2024, é outro piloto, digamos assim. Sim. E em terceiro, eu acredito muito no Oscar. Eu acredito que o Oscar fica em terceiro, mas aí é ele lutando contra o Max. Contra o Max. Na terceira posição. Porque o Oscar, ele não é o primeiro piloto da McLaren. Entendeu? Tanto pelo tempo de casa. A gente tem um segundo piloto lutando contra um primeiro piloto de uma equipe que vem ganhando há 4 anos seguidos. Sim. O meu top 3, eu acho que o Lando, porque ele é o piloto da McLaren mais preparado. Sim. A gente viu nesse último GP, o Oscar em casa, ele errou muito. As duas McLaren erraram, mas o Oscar errou menos. Conseguiu errar mais que o Lando. Eu acho que também é muita pressão, tipo, descer a home race dele, né? Sim. A gente vê o Charles Leclerc no ano passado em Mônaco. Ele desabando depois da corrida. Ele, tipo assim, nas últimas 5 voltas, ele falou que ele não enxergava mais nada, que deu um branco. Eu acho que foi a mesma história que eles puxaram
na série do Senna, que quando o Senna tava pilotando, ele esquecia o mundo ao redor e era só ele Sim, e o aquele carro. túnel. Uhum. Então, pra mim, veio muito do Senna pra mim quando o Leclerc falou isso, sabe? E eu fiquei muito emocionada, porque a maldição do Leclerc finalmente acabou, a maldição de Mônaco. E eu acho que esse ano ele leva Mônaco de novo. Porque ele tem um bom tempo, ele faz um bom tempo na qualificação de Mônaco. Né? Ele é eu acho que ele é um piloto muito consistente. Mas a Ferrari ainda precisa acertar muito no carro e nas estratégias. Eu acho que consistente não é a palavra ideal pra ele. Eu acho que ele é um velocidade pura. Ele é um relâmpago McQueen. Eu acho que isso define ele. Daí, meu top 2 eu acho que vai ser o Max, porque eu acho que ele vai conseguir tirar o máximo daquele carro. E o Leclerc. O nosso último tópico, né, antes da gente saber que a gente tá tempo contado aqui, é o showroom que aconteceu em Curitiba, né, esse final de semana passado. Muita gente odiou, muita gente amou, mas eu acho que foi um evento, assim, muito bom, muito importante também pra cidade de Curitiba, né, pra gente que mora aqui, foi um evento muito importante. Bem diferente. Um evento muito importante pro automobilismo brasileiro, porque tivemos 3 pilotos brasileiros, né, pilotando. Tivemos a Rafa, ela... Não lembro o nome dela, mas ela é da Fórmula 4. Tivemos Enzo Fittipaldi e a Letícia Buffoni, que também é uma atleta medalhista. Sim. Então foi um cenário muito importante pra gente ter esse showrun aqui. Pro turismo local, eu acho que é super importante ter isso. Tivemos mais de 100 mil pessoas em Curitiba. Sim, a expectativa era 50 mil. 50, dobramos a meta. Subiu pra 70, esperados, assim, tipo, 2 dias antes, e superamos os 100 mil. Mas eu acho que eu acho que eu esperava um pouquinho mais de organização por ser um evento tão grande. Muitos dos meus amigos falaram que metade das pessoas que estavam lá nunca assistiram um GP na vida. Sim. Então foram lá só porque era um evento gratuito. E fica daí a questão, né? A gente poderia muito bem ter um autódromo aqui em Curitiba. Eu acho que é basicamente isso o episódio de hoje. Hoje foi... Se quiser encerrar, né, Stephanie? Já que o projeto nasceu com você. É o meu bebê. Então a gente vai ficando por aqui, pessoal. Se inscrevam no nosso canal, ative o sininho, sigam a gente nas outras redes sociais. Tá aqui na descrição do vídeo. E lembrando, fiquem ligados no nosso Instagram hoje, porque a gente vai soltar uma pequena surpresinha pra vocês, um pequeno mimo. E a gente fica por aqui. Basicamente isso. Uma boa noite e até o próximo episódio. Tchau.